Muito bem, percebi seu medo de reprovação retroativa. Eu passei na disciplina de legislação e ética, grande professor Ricardo Abreu. Foi uma enorme satisfação na época, um professor muito bom, inclusive. E a prova também não é nada tão complicado, não. O professor foi super gente boa. E ele também tem fãs aqui. O Alberto Tadeu tá mandando aqui um abraço. O Ricardo é casado com minha sobrinha, diz aqui. Eu vou lhe contar depois uma história de Tadeu, quando termina. O que não falta é história ali, né? Tadeuzão, um abraço, querido. Obrigado pela audiência de sempre. Ricardo, vamos começar essa entrevista. Quanto tempo à frente da CEMED? Bem, estou há exatamente 1 ano e 10 meses à frente da Secretaria Municipal da Educação. Assumi no dia 5 de maio de 2022 e tem sido uma alegria muito grande fazer parte dessa história. Uma rede pública de ensino sexagenária, né? Tem mais de 60 anos e que ajuda a desenvolver e a empoderar o povo aracajuano. São 79 escolas, mais de 2.000 profissionais diretamente ligados com a atividade de ensino, mais de 5.000 profissionais direta e indiretamente ligados nessa logística que movimenta a vida de aproximadamente 32.000 estudantes, portanto, aproximadamente a vida de mais de 150.000 aracajuanos por dia, se a gente for considerar um núcleo familiar mediano. Então, tem sido uma honra e tem sido um privilégio poder colaborar com essa história da educação no município de Aracaju, mas principalmente com a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, que confiou a mim essa importante pasta. Quando você, antes de chegar ao cargo de secretário, você exerceu outras funções da secretaria? Exerci outras funções. Eu fui militar durante 10 anos no 28BC, fiz NPOR, aí fui promovido a segundo tenente, primeiro tenente, trabalhei no 28BC por quase 10 anos. E concomitante a isso, estudei letras, né? Fiz minha graduação em letras, fiz mestrado em educação, doutorado em linguística e me tornei professor. Trabalhei também quase uma década na Universidade de Tiradentes, onde fui professor dos cursos de letras e do curso de direito, fui coordenador dos cursos de letras, na época com mais de 1.500 estudantes, fui professor da rede estadual de Sergipe, dei aula de inglês na rede estadual de Sergipe, na origem do pré-CED. Fui professor da rede municipal de Aracaju durante 1 ano, professor concursado da rede pública municipal de Aracaju durante 1 ano. Dei aula de língua inglesa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Menezes, lá no bairro Areia Branca hoje. Fui coordenador do curso de letras da Faculdade Pio X, um convite também que muito me honrou. Trabalhei acho que 3 ou 4 anos na Faculdade Pio X e hoje sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Letras, onde ajudo a formar graduado, mestres e doutores na área de línguas. Também tenho uma graduação em Direito e fiz um mestrado em Direito nos tempos em que eu podia me dedicar a essa atividade. Agora me dedico em tempo integral às atividades da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Desse tempo que está à frente da CEMED, que balanço você faz dos resultados que foram apresentados à sociedade aracajuana? Narciso, primeiramente, eu acho que é muito importante e é justo que a gente diga que o trabalho na educação, como o trabalho em todas as áreas que são geridas no governo do prefeito Edvaldo Nogueira, eles são mapeados, eles são induzidos por meio de um planejamento estratégico. Então, eu assumo a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju para dar continuidade a um programa, a um projeto de educação que foi legitimado nas urnas e que tinha um planejamento estratégico com uma série de ações e uma série de metas e objetivos a serem atingidos. A minha antecessora, a professora Maria Cecília Tavares Leite, também fazia parte desse projeto, e eu digo que ela foi responsável pela gestão da educação num dos momentos mais difíceis da humanidade, que foi a pandemia. Manter a relação do aluno com a escola, ainda que à distância, manter minimamente a relação do aluno com o conhecimento, ainda que à distância. Eu fico imaginando o tamanho hercúleo dessa tarefa. Quando a professora Maria Cecília se afastou da Secretaria Municipal da Educação, eu assumo para dar continuidade ao programa, ao projeto de educação para o município de Aracaju do prefeito Edvaldo Nogueira. E as metas eram claras, obviamente com alguns
algumas correções de rota, porque ninguém esperava que o planeta Terra ia passar por uma pandemia, mas nós tínhamos uma espinha dorsal no programa de gestão educacional do prefeito Edivaldo Nogueira. E quais eram esses, né? Primeiro que o prefeito Edivaldo Nogueira me chamou e disse assim, é muito importante que a gente volte a fazer as crianças aprenderem depois da pandemia. É muito importante que a gente garanta que a Secretaria Municipal de Educação consiga cumprir sua atividade fim. As crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos de Aracaju precisam voltar a aprender. E nós empreendemos um projeto, e aí talvez é a pitada talvez da minha chegada, um projeto de gestão da educação baseado em evidências. Implementamos uma série de avaliações de processos para que nós pudéssemos coletar dados e saber exatamente como é que nós iríamos implementar as políticas de educação para fazer recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, Narciso, para você ter ideia, desde 2022 que nós fazemos 3 avaliações diagnósticas com os nossos estudantes. Uma avaliação diagnóstica de entrada, para que a gente possa saber exatamente o cenário que nós vamos enfrentar durante o ano letivo. Fazemos uma avaliação diagnóstica de percurso no meio do ano para saber se as ações que nós planejamos no início do ano, elas estão surtindo resultado na aprendizagem dos alunos, e fazemos uma avaliação diagnóstica de saída para saber de fato se a gente pode, quais são os resultados que nós vamos apresentar para a população aracajuana. Essa avaliação são provas que os alunos respondem, existem outros componentes, como é que ela é feita? São provas que os alunos respondem e são provas que são feitas e aplicadas por uma instituição externa. É o CAED, é um órgão vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, que formula essas avaliações, aplica essas avaliações, e elas mimetizam a avaliação do SAEB e do SAESE. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente também começa a ter parâmetros de como a nossa rede se comportará nas 2 principais avaliações. O SAEB, que é a avaliação do governo federal, e o SAESE, que é a avaliação do governo estadual. Mas, para além disso, Narciso, eu acredito que as redes municipais, as redes públicas municipais de ensino, elas têm algumas atividades que são cruciais, e uma delas é a alfabetização da criança na idade certa. E isso foi tomado como o eixo central do nosso trabalho nos últimos 2 anos, fazer com que a criança aracajuana pudesse ser alfabetizada na idade correta, terminando o 2º ano do ensino fundamental. Para isso, nós contamos com o engajamento integral dos nossos professores e implementamos também uma estratégia de fazer avaliações diagnósticas, avaliações de proficiência leitora a cada 45 dias. Os nossos alunos do 2º ano do ensino fundamental, eles são acompanhados para que nós possamos verificar a evolução do seu processo de alfabetização a cada 45 dias. E nós desenvolvemos um software dentro da própria secretaria que é capaz de gravar o áudio do aluno lendo, e a gente consegue comparar a cada 45 dias a evolução da leitura do estudante. Então, isso foi sob a perspectiva... Todos os alunos são gravados? Todos os alunos do ensino fundamental, do 2º ano do ensino fundamental, são gravados. Essas gravações ficam no nosso sistema e o professor pode comparar a cada 45 dias a evolução da leitura desse estudante. Ano passado, eu lancei um desafio. Em tempos em que o professor está ali de manhã, à tarde em uma outra escola, para memorizar o avanço, nem sempre é possível. Exatamente, Narciso. E isso tem sido um trabalho que tem nos dado muito orgulho, porque nós temos conseguido avançar consideravelmente no processo de alfabetização das nossas crianças. Ainda em relação à recomposição da aprendizagem da pandemia, nós pactuamos também na rede que em 2023 nenhum aluno terminaria o 5º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Porque se um aluno chega no 6º ano sem saber ler e escrever, dificilmente a gente consegue recompor a aprendizagem desse aluno, que é uma mudança de paradigma. No 5º ano, ele ainda tem um único professor, uma única professora, um pedagogo que normalmente é especialista em alfabetização. Quando ele chega no 6º ano, ele vai ter um professor de português, um professor de matemática, um professor de história, um professor de geografia, um professor de ciências, e é muito difícil recompor a aprendizagem desse estudante. Então, em 2022 e em 2023, a nossa principal meta, sob o ponto de vista pedagógico, foi colocar a rede de pé novamente depois da pandemia. Fazer com que o aluno pudesse voltar a aprender, fazer com que a nossa rede pudesse voltar a brilhar. E isso também nos levou, e aí talvez a grande meta que estava prevista no planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju, que era implementar a tecnologia como
a mediadora nos processos de ensino-aprendizagem. Então, durante o ano de 2022 e 2023, nós conduzimos alguns estudos, visitamos algumas cidades, para que a gente pudesse apresentar para a população aracajuana um pacote de tecnologias que está sendo chamado de Escola Tech, que traz uma verdadeira revolução para as nossas escolas. Fazem com que as nossas escolas sejam ambientes modernos, acolhedores e atrativos para os nossos estudantes. Isso significou fazer uma contratação para a aquisição de aproximadamente 26 mil notebooks educacionais que estão sendo distribuídos para os nossos estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Essa distribuição deve correr ainda nos próximos 2 meses, porque o fornecedor está mandando os notebooks. Esses notebooks com um chip de internet, que o aluno pode levar para sua casa, que ele pode levar para a escola, porque o objetivo era trazer inclusão digital para o nosso estudante, mas que essa inclusão digital também pudesse se estender para a mãe do estudante, para o pai do estudante, para o irmão do estudante. Nós estamos iluminando com internet aproximadamente 26 mil residências do município de Aracaju. Então, esse estudante ele tem agora, muitas vezes, pela primeira vez, o primeiro computador com internet dentro da sua residência. Então, é a forma como a Prefeitura de Aracaju consegue fazer simbiose entre as políticas. Então, nós temos uma política educacional que vai alimentar uma política de saúde, porque agora a mãe e o pai vai poder marcar uma consulta da sua casa, num computador com internet. Ele vai poder acessar mais de 1.500 serviços digitais que a Prefeitura de Aracaju já oferta. Vai poder acessar serviços digitais do governo do Estado. Vai poder acessar serviços digitais do governo federal. Nós também fizemos, Narciso, uma aquisição de 800 painéis interativos digitais. São telas de 75 polegadas, touchscreen, conectadas à internet, nas quais os professores poderão fazer as suas aulas, montar as suas aulas, apresentar vídeo, apresentar conteúdos interativos com os estudantes, para fazer com que a sala de aula possa se transformar nesse ambiente de interação, nesse ambiente de coparticipação, de trocas humanas entre estudantes e professores. Para além disso, nós também estamos fazendo com que a própria estrutura escolar seja uma estrutura escolar que consiga dialogar com os estudantes, mas também com as famílias dos estudantes. Nós estamos implementando câmeras de identificação facial em todas as nossas 79 unidades escolares. Ainda é um processo de implantação. As câmeras já estão todas implantadas, agora nós estamos fazendo a fotografia dos estudantes. As câmeras já estão em 100% das nossas escolas, já estão posicionadas. Agora nós estamos fazendo a coleta biométrica dos nossos estudantes. Então, essas câmeras, elas têm capacidade de reconhecer até 30 fisionomias simultaneamente. Então, quando o aluno entra na escola, ele é reconhecido pelo sistema e é enviado um SMS para o pai ou para a mãe ou para o responsável, dizendo o seguinte: identificamos a entrada de um estudante sob sua responsabilidade em uma unidade das nossas redes. O nome do estudante e a escola onde ele entrou. E da hora que ele sai da escola do mesmo jeito, ele é identificado facialmente e o pai recebe um SMS. Seu filho acabou de sair da escola. Para além disso, nós também estamos implementando terminais de reconhecimento facial dentro das salas de aula, que substituirão a chamada escolar. Então, aquela chamada em que o professor ficava fulano, cicrano, beltrano, isso está sendo substituída na rede pública municipal de ensino. Agora o aluno entra, ele é reconhecido facialmente e com esse reconhecimento facial, automaticamente a presença ou a ausência dele é computada no sistema. Isso é uma implantação para quanto tempo? Quanto tempo de implantação? Já estão sendo implementados. Nós acreditamos também que até o final de abril nós estejamos com 100% das escolas com esse dispositivo conectado. São dispositivos que dependem da coleta biométrica dos nossos estudantes. Perfeito. Antônio Cardoso, recados. Perfeitamente. A gente fala em nome de LG Soluções em Engenharia. Empresários e contadores, LG Soluções em Engenharia quer simplificar a sua vida, com a equipe sempre pronta para acelerar a obtenção de licenças ambientais do Corpo de Bombeiros da Vigilância Sanitária de forma ética e ágil, demonstrando compromisso inabalável com a qualidade. Todas as burocracias serão eliminadas. Deixa a especializada equipe da LJ conduzir cada etapa, permitindo que você se concentre no crescimento do seu negócio. Confie na LJ para cuidar de tudo. Contate-nos hoje mesmo, 799-9689-1224 ou @lgsoluções.eng. LG Soluções em Engenharia, fazendo o sucesso acontecer mais rápido. Professor, até a gente já está estourando o tempo aí, perfeito. Mas saindo desse desafio, muitos gestores, inclusive durante a pandemia, depois da pandemia, reclamaram de evasão escolar. Nesse ano, inclusive, a rede municipal ampliou as vagas. Como é que sai daquela dificuldade da pandemia para essa ampliação de vagas agora? Antônio, de fato, imediatamente após a pandemia,
nós percebemos que havia uma tendência dos nossos estudantes de uma menor aderência à escola. Parece que o não ir à escola durante a pandemia diminuiu essa rotina de ir à escola. Mas nós fizemos um trabalho de busca ativa escolar muito aguerrido e nós conseguimos fazer com que, inclusive, a nossa evasão escolar diminuísse. Praticamente fosse a zero nos anos iniciais do ensino fundamental e é uma taxa de pouco mais de 1% nos anos finais. Nós queremos zerar essa taxa, obviamente. E no município de Aracaju eu posso dizer para vocês o seguinte: na verdade, nós estamos vivenciando um movimento contrário. Nós estamos vivenciando um momento de ampla procura pela escola municipal. A escola municipal de Aracaju tem sido reconhecida como uma escola de grande qualidade e nós estamos vivenciando um momento de ampla procura, principalmente no que diz respeito à educação infantil, principalmente no que diz respeito aos anos iniciais do ensino fundamental. E é por isso, Narciso, que nós estamos nesse momento fazendo a reforma, ampliação e construção simultaneamente de 14 novas escolas. Escolas que originalmente tinham 2, 3, 4 salas de aulas, estão sendo reconstruídas para terem 14, 15, 16 salas de aula. Para a gente poder finalizar, lhe faço duas perguntas em uma. Essa ampla procura que o senhor se refere é o que está gerando, por exemplo, problemas no transporte escolar? A gente recebeu aqui, nas últimas semanas, algumas queixas de alguns alunos que estariam sem transporte e numa fila de espera. Essa fila de espera já foi zerada, esse problema já foi resolvido? E a segunda pergunta é: dentro desse contexto, há sempre uma relação com o sindicato, com os trabalhadores. Como é que está essa questão do diálogo do piso, tão reclamado pela categoria? Perfeito. Vou ser bem objetivo nas duas questões, que sei que o programa está aí nos seus minutos finais. No que diz respeito às questões de transporte, a cidade de Aracaju, eu posso dizer para vocês que não tem problema. O que há, na verdade, é o seguinte: nós tivemos um incremento das nossas matrículas e a oferta de transporte, ela segue algumas regras. Por exemplo, tem direito ao transporte aquela criança, aquele adolescente que foi matriculado pela rede em uma escola a mais de 2 quilômetros da região onde ele habita. Então, e aí é muito interessante, porque na prática a Secretaria Municipal de Educação fornece transporte para os alunos que estudam a mais de 2 quilômetros da escola, contando a sua casa e a escola. Na verdade, nós temos um programa que atende muito mais gente do que a legislação prevê se a gente fosse fazer a leitura estrito sensu da legislação. O que acontece é que, iniciadas as aulas, nós precisamos agora fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então, as famílias fazem os devidos requerimentos. Esses requerimentos são compilados pelos diretores, são enviados para a Secretaria Municipal de Educação e nós fazemos as análises, porque nós precisamos otimizar o recurso público e não podemos fornecer transporte para aquelas pessoas que eventualmente não possuem o direito. Então, nós estamos recebendo de várias escolas os requerimentos dos diretores, estamos fazendo a análise e prontamente, tendo o direito àquela comunidade, nós ampliamos o transporte escolar para aquela escola. Aracaju é uma rede que não tem problema de transporte escolar. O que nós estamos vivenciando nesse momento é que as primeiras semanas de aula, elas são semanas mesmo de reorganização do ano letivo e esse tipo de coisa só pode ser feita realmente com a máquina andando. No que diz respeito à nossa relação com a categoria e com o Sindipema, eu digo que é uma categoria, é uma relação muito respeitosa, muito amistosa e de muita parceria, diga-se de passagem. Porque, no fim das contas, todos nós queremos o mesmo objetivo, que é a melhoria da educação para a população aracajuana, que é a melhoria das condições de trabalho para os professores. Então, apesar de observarmos o mesmo fenômeno por prismas diferentes, nós queremos os mesmos objetivos. Então, eu tenho um respeito muito grande pela categoria, eu tenho um respeito muito grande pelo sindicato e pelos seus representantes, e acho que durante esse ano e 10 meses que estou à frente da Secretaria Municipal de Educação, eu posso dizer que nós tivemos muito mais construções colaborativas do que divergências sobre a forma de conduzir a Secretaria Municipal de Educação. Aracaju paga ou não paga o piso? Aracaju paga um valor superior ao piso para os professores. Aí existe uma reivindicação do sindicato que esse piso seja pago, que eles chamam de piso na carreira, né? Existe um debate na cidade de Aracaju que diz respeito a questões previdenciárias. Acho que esse debate vai precisar ser feito pela cidade, né? Porque
No que diz respeito ao pagamento do valor do piso, a Secretaria Municipal de Educação não teria dificuldades orçamentárias para fazê-lo, mas no que diz respeito a esse pagamento para os aposentados, me parece que existem algumas questões que precisam ser discutidas no âmbito da Previdência. Então, a cidade de Aracaju é uma cidade que remunera muito bem os seus professores, os professores reconhecem isso e nós estamos diante de um debate que transcende a discussão do piso ou do não piso. Nós estamos diante de um debate de discutir como é que nós podemos acomodar as questões que envolvem os professores que estão na ativa e os professores que estão aposentados, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa consideração e que merecem que, de fato, essa questão seja analisada, debruçada e que se chegue no futuro a uma solução que acomode os interesses de todos. Professor, uma última pergunta mesmo. Todo esse processo de avaliação e de controle no SAESE, SAEB, trouxe avanços na avaliação de Aracaju? Trouxe sim. Nós estamos aguardando, inclusive, agora para 2024, os resultados do SAESE e do SAEB 2023. Por enquanto, nós temos preliminares desses resultados, são muito bons. Mas, para além disso, eu posso atestar aqui para a população aracajuana que, independente dos resultados de SAEB e de SAESE que sairão, nós já temos resultados no que diz respeito à proficiência dos nossos estudantes, à aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a pandemia trouxe uma ferida muito grave na aprendizagem. Foi como se nós tivéssemos retroagido 6 anos nos ganhos de aprendizagem dos nossos estudantes. Nós não somente conseguimos já fazer com que a rede voltasse para o seu estágio pré-pandemia, como nós já avançamos no que diz respeito à aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, vamos precisar aguardar a saída dos resultados oficiais, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal, mas temos aí uma expectativa de que Aracaju vai figurar entre as capitais que vão ter melhoria nos seus índices educacionais. Senhor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, Narciso. Estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui nos estúdios da FAM FM. Estava até enciumado porque eu ainda não tinha sido convidado, mas agora já resolvi essa lacuna na minha vida. Muito obrigado, obrigado. Quero dizer que estou sempre à disposição de vocês para conversar sobre a educação do nosso município. Também, Cardoso. Até amanhã, 5h30, programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 5h30. Vou deixar também o meu agradecimento ao professor das cátedras da Universidade Federal de Sergipe. Até hoje é sempre uma satisfação estar na presença do professor Ricardo Abreu. Passei com nota 8, viu, na disciplina de Legislação e Ética. Lembrei agora. Foi bem. Não tenha medo não que você não reprova mais não. Hoje eu não vou reprovar. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, Narciso.